Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É sempre uma alegria estar aqui com vocês na Aliança Jovem. Eu me chamo Tiago, casado com a Marcele, está ali atrás. Pai da Ana e da Valentina, estão ali atrás também. E eu amo minha família. Eu costumo dizer isso, eu amo minha família. E para mim estar aqui é muito livre no sentido de liberdade. Eu e a minha esposa, a gente desfruta do mesmo privilégio que vocês da Aliança Jovem desfrutam. Eu e a minha esposa temos o mesmo privilégio que vocês têm. Rapidinho, alguém sabe que privilégio é esse? Eu e a Marcela, nós somos liderados pelo Fábio e a Lidiane. Aleluia, que também lidera a Aliança Jovem. Por isso que nós nos sentimos aqui em casa, livres nessa hora. E com muita alegria nós aceitamos esse desafio. É sempre um desafio. As pessoas que nos veem aí acham que nós ministramos com muita tranquilidade, mas é sempre um desafio. As pernas tremem. Vocês não percebem porque eu fico andando direto para um canto e para o outro. Ninguém consegue perceber. Mas é um desafio ministrar, principalmente aqui na Aliança Jovem. Mas eu quero dizer algo que chamou muito a minha atenção de uns tempos para cá, antes de nós entrarmos na palavra. É que nós precisamos desfrutar de momentos como esse. Como assim, Tiago? Eu não entendi. Nós precisamos desfrutar da presença de Deus em comunhão. O povo de Deus são em momentos como esse. Eu estou falando do culto, da ambiência do culto, da assembleia na presença do Senhor. Nós precisamos aproveitar isso, povo de Deus. Nós precisamos nos entregar para esses momentos como esse. Se render na presença do Senhor Jesus. O nosso entendimento e a nossa revelação é imperfeita do ambiente que nós estamos. Porque se nós tivéssemos a perfeita revelação de onde nós estamos, nós estaríamos no chão, com o rosto em chão, dizendo: Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Por isso, não normalize esse lugar. Eu sei que às vezes você está aqui cansado, chega da faculdade e vem direto para a igreja, chega do trabalho, vem direto para a igreja, o corpo ele cansa, ele precisa de descanso, mas o teu espírito tem que estar vivo, tem que estar aquecido para desfrutar desses lugares, para desfrutar dessa presença gloriosa. Se os nossos olhos pudessem ver, se os nossos ouvidos pudessem ouvir o som do céu nesse lugar, quando a adoração está aqui fluindo, cantando, ministrando, o sobrenatural estará acompanhando cada nota, cada canção que é liberada. Amados, isso está disponível para nós, por isso é tempo de nós desejarmos a presença do Pai como nunca. É tempo de se preparar para vir para o culto. Eu não estou falando das vestimentas, não, é preparar o teu espírito para estar diante do Pai. É tempo porque o tempo está passando cada vez mais rápido, as coisas estão acelerando. O relógio profético está acelerando, as coisas estão avançando. Nós precisamos estar avançando desejosamente. Eu pensei que não ia sair essa palavra. Dentro do nosso coração. Um fogo tem que consumir o teu coração, amados. Não deixe para sentir falta no dia que você perder isso. Deseje estar na presença do Senhor. Há uns dias atrás, que dia? Não era para me ministrar hoje, era para ministrar uns dias atrás. Aí aconteceu algo na programação, foi mudando, e coincidiu para hoje. Mas entre o dia que eu iria ministrar para hoje, eu vi uma frase que chamou muito a minha atenção. Eu li algo que aprisionou meu coração.
segurou, me deixou ali impaciente com aquilo que eu li. Eu disse: Senhor, isso é algo, tem algo do Senhor aqui, nesse lugar. Tem algo do Senhor nessa mensagem, aquilo me consumia. Eu comecei a orar de noite para orar: Senhor, eu sei que o Senhor quer falar algo. Eu sei que o Senhor quer falar algo não somente na minha vida, mas foi no intervalo da data que eu iria ministrar para hoje. Então eu creio que o Senhor tem algo a compartilhar com vocês com essa mensagem. Povo de Deus, e deixa eu dizer algo precioso. Cultos, estes momentos, é como uma porta que se abre. Céus e terra estão no mesmo ambiente. Então é um lugar propício para tomar decisões. Eu tenho colocado isso no meu coração. Cada culto, uma decisão. Cada culto, uma decisão. Coloque isso no teu coração, povo de Deus. Coloque essa verdade. Que tu tome uma decisão nessa noite. Como eu também vou tomar. Mas o tema da mensagem é: acessando novos lugares, através de novos hábitos, nova mentalidade e muita oração. Acessando novos lugares, através de novos hábitos, nova mentalidade e muita oração. Eu creio que o Senhor quer falar com você nessa noite, a respeito disso, assim como Ele tem falado comigo. Eu vou ler duas passagens, uma em Isaías, no capítulo 46, do 9 ao 10, e a outra em Jeremias, do 29 ao 11. Isaías 46, 9 ao 10 diz assim: lembrem-se do que aconteceu no passado, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início eu revelo o fim, desde os tempos antigos, coisas que ainda não aconteceram. Jeremias 29, 11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. O Senhor tem planos grandiosos para nós. Mas já começa o primeiro problema aí. Essa palavrinha grandioso. Muitas vezes nós não conseguimos saber o que é grandioso para mim e o que é grandioso para Deus. Nós somos espirituais em um mundo natural. A natureza humana habita em nós, e quando fala em coisas grandiosas, nós pensamos em coisas naturalmente grandiosas. Mas nós estamos falando daquilo que é grandioso para o Senhor. Então, Aliança Jovem, assim como essa palavra está ministrando no meu coração, eu creio que o Senhor está chamando você. Quando eu falar você, eu estou falando Aliança Jovem Adonai. Você, Aliança Jovem Adonai. Tiago, mas eu estou visitando hoje a igreja. Aliança Jovem Adonai é você também. Você está nesse ambiente, você está debaixo daquilo que é liberado nesse ambiente. Então você que está visitando hoje é Aliança Jovem Adonai. Aleluia, glória a Deus. O Senhor tem planos para nós, povo de Deus, grandiosos, coisas que nós ainda não pensamos, o Senhor já tem contemplado, coisas que você ainda não viveu, o Senhor já te viu vivendo. Coisas que você não falou, o Senhor já viu saindo da tua boca. Lugares, ambientes que você ainda não acessou, o Senhor já viu você acessando. O Fábio falou do acamp e eu lembrei de algo. Teve um acamp que eu fui, mas a minha esposa, a minha equipe não ganhou, gente. Eu ainda lembro aqui de alguns, viu? Nós vamos ganhar nesse. Nós vamos ganhar nesse. Mas eu lembro, em um certo momento, em um certo momento do acamp, o Fábio veio orar comigo. Depois, logo em seguida, o pastor Lucas, e ele disse algo, ele disse: Tiago, daqui a 6 meses, tu vai começar a entrar em portas que tu ainda não entrou. E eu guardei aquilo no meu coração. Amados, foram 6 meses. Eu entrei em um lugar,
sentei em uma mesa, vi as pessoas que estavam lá. A primeira coisa que eu pensei foi, não era para mim estar aqui, não. Eu acho que não era para mim estar aqui. Naturalmente falando, não era para mim estar ali. Mas eu lembrei da palavra que o Senhor entregou lá naquele lugar. O Senhor tem coisas que nós ainda não contemplamos. O Senhor tem coisas que nós ainda não vivemos e nós precisamos viver. Porém, muitas das vezes, nós não vivemos tais coisas que o Senhor tem para nós. Nós não desfrutamos daquilo que o Senhor tem para nós desfrutar. Não porque o Senhor não quer dar. Muito pelo contrário. O Senhor quer nos fazer viver. O Senhor quer nos entregar. Mas o Senhor é o nosso Pai, amados. Mas e como um pai, Ele é cuidadoso com seus filhos. Como um pai, Ele sabe o momento exato de entregar algo. O momento certo de revelar algo. O momento certo de mudar toda a tua trajetória, todo o teu destino, toda a tua vida, toda a tua história. Ele sabe o momento exato de fazer isso. Quem aqui tem coragem de colocar o seu filho para dirigir um carro sem ter habilitação, sem saber dirigir? Assim é o Senhor. Ele espera o momento exato. E muitas vezes esse momento ele não acontece porque nós ficamos estagnados em velhos hábitos. Hábitos que nos afastam de Deus, que nos afastam do propósito de Deus. Tiago, tu está falando de pecado, não somente o pecado. Muitas vezes nós pensamos que é só o pecado que me tira do propósito de Deus. Mas tem hábitos, coisas que fazemos que muitas vezes nos afasta daquilo que o Senhor tem para nós. Nos tira do alvo que o Senhor tem. E hábitos antigos que já eram para ter sido esquecidos, deixados para trás, nós ainda estamos relutando e remoendo e vivendo eles como se fosse coisa comum e coisa normal diante do Senhor. Mas não é, igreja. Não é, igreja. Tiago, eu aceitei a Jesus hoje, eu parei de pecar hoje. Glória a Deus, aleluia. Mas eu não sou um homem de oração. Eu não sou uma mulher de intimidade com o Senhor. E talvez, eu digo talvez para não falar com certeza, igreja. Aquilo que o Senhor tem para ti requer um nível de intimidade que tu ainda não tem. Requer um nível de oração que tu ainda não está vivendo. Percebe que não é pecado, mas em compensação você não está lá porque ainda falta algo. Outra coisa que nos impede de desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós, uma mentalidade limitada. Pensamentos que nos limitam. Pensamentos que, ao invés de nos fazer avançar na direção do propósito de Deus, nos faz recuar na direção contrária daquilo que o Senhor tem para nós. Pensamentos de incapacidade. Isso não é para mim. Eu não nasci para fazer isso. Nos impede de viver aquilo que o Senhor tem para nós. Uma outra coisa que nos impede é uma oração superficial. Oh, Jesus. Uma vida de oração superficial. Tiago, o que é uma vida de oração superficial? É aquela que você acorda de manhã cedo e diz obrigado, Senhor, por esse dia. É aquela que você diz assim, quando eu estou lavando a louça, eu estou orando. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Aí eu pergunto, você separa um outro momento para orar? Não, Tiago, é quando eu estou orando ali, eu estou falando com Deus. Quando eu estou dirigindo, eu estou falando com Deus. Então o tempo todo eu estou orando. O tempo todo você está compartilhando do teu tempo com o tempo de Deus. Essa é a verdade, igreja. Não se iluda. Tu quer ser tratado por Deus da mesma forma que você trata Ele? Imagina você em uma oração ali fervorosa com o Senhor e o Senhor, continua, meu filho, vai orando aí que eu estou fazendo outra coisa aqui.
Continua que eu estou te ouvindo. É assim que você faz quando você compartilha com outras atividades o teu momento de oração. Eu não estou falando que não é para orar, porque você tem que orar em todo o tempo. Mas separe um tempo para orar pelo Senhor. Aleluia? Povo de Deus? Então vamos avançando. Tiago, e para entrar nesses novos lugares, o que eu preciso? Primeiro deixa eu falar o que é um novo lugar. Porque a nossa mente, ela percorre o caminho mais fácil. Acessando novos lugares, a primeira coisa que você imagina é um novo ambiente, é um novo lugar, geograficamente falando. Mas eu não quero me limitar àquilo que é natural. Porque tudo que é conquistado no espiritual é manifestado no natural. Tudo que você conquista no espiritual é manifestado no natural. Por isso nós precisamos olhar para esses novos lugares, em lugares espirituais, porque serão esses lugares que vão manifestar no natural. Aleluia? Mas e para isso a gente precisa desses 3 coisinhas que eu falei. Não se limite a isso, mas a importância que isso traz para mudar o destino, o percurso, a trajetória da tua vida. Novos hábitos, nova mentalidade e muita oração. Aleluia? Romanos capítulo 12, no versículo 2 diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentai qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Novos hábitos. Eu estou falando de uma nova disciplina espiritual, povo de Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender para ter novos hábitos é o fundamental. Reconheça a necessidade de mudança. Reconheça a necessidade que você precisa mudar alguns hábitos que você tem. Esse é o passo principal, é fazer um autodiagnóstico. Se você não consegue fazer esse autodiagnóstico, porque nós olhamos para a nossa vida como se estivéssemos olhando no espelho, e tudo que nós vemos é perfeito, mas se tu quiser realmente saber como você é, pergunte para o teu líder. Se você é casado, pergunte para a sua esposa, para o seu esposo, pergunte para o seu pai, que ele vai falar com você aquilo que você precisa mudar. Essa semana procure o seu líder, faça essa pergunta para ele: meu líder, quais os meus hábitos que eu preciso mudar? Pergunte, o Senhor ele já tem a resposta. O teu líder, talvez ele está esperando só essa brecha, só essa oportunidade para falar com você. Pergunte. Então a primeira coisa que precisamos ter é esse pensamento. Eu estou falando de mim, Tiago da Silva Pinheiro, casado, 35 anos, pai de 2 meninas, morador ali do Parque do Buriti. Preciso mudar meus hábitos. Preciso mudar a minha disciplina espiritual. Até aí estava bom, mas agora eu quero entrar na naturalidade da coisa. Eu preciso mudar hábitos naturais no dia a dia, na minha vivência. Tem coisas que eu só vou conseguir estar onde o Senhor quer me colocar se eu mudar algumas coisas em mim. Então reconheça que você também precisa mudar algumas coisas. Salmo 139, a partir do 23, diz assim: sonda-me, Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Sempre tem algo aí, amado, no teu coração. Sempre tem um caminho mau. É forte isso que eu estou falando, mas ele está aí. Talvez você sozinho não consiga reconhecer. Peça ajuda ao Espírito Santo, para ele revelar aquilo que tu precisa mudar. Eu tenho orado: Senhor, revela aquilo que eu preciso mudar. Aí de repente chegou uma mensagem da minha esposa. Disse: mas foi ligeiro. O Espírito Santo, mas foi ligeiro a resposta. Tu esqueceu isso aqui de novo? Isso é glória a Deus. Glória a Deus. Percebe?
o quanto é sutil. Percebe? Às vezes nós pensamos que precisamos de uma mudança radical, e é verdade. Mas o radical, ele começa com coisas sutis. A segunda coisa, uma vez que eu sei que eu preciso mudar os meus hábitos, eu abandono os velhos hábitos que não me aproximam do Pai, não me aproximam daquilo que eu quero viver, não me aproximam daquilo que eu sei que o Senhor tem para mim. O que eu tenho que fazer? Substituir por novos hábitos. Hebreus 12:1 diz assim: portanto, deixemos tudo que nos atrapalha e o pecado que nos envolve, e corramos com a perseverança a corrida que nos é proposta. Uma vez que o teu líder pontuar aquilo que tu precisa mudar, comece a colocar novos hábitos. Eu não vou entrar na questão do que é novos hábitos, porque isso é muito particular, isso é individual seu. É uma característica sua, espiritual, natural, emocional, física, que você sabe melhor do que ninguém. Aleluia. Substitua o velho hábito por um novo hábito. Substitua o velho homem por um novo homem. A próxima coisa que você precisa fazer é discipline-se com o Espírito. Tem coisas que sozinho nós não conseguimos mudar. Eu não sei se você já tentou mudar algo em você mesmo e você sempre volta para o mesmo lugar de início. Tem coisas, igreja, que sozinho você não vai conseguir mudar em você. Filipenses 2:13 diz assim: pois é Deus que efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade. Tu sabe o que tu precisa fazer, apresente para o Senhor. Seja transparente, porque o Senhor conhece o íntimo do teu coração, igreja. Se tem alguém que te conhece, é o Espírito Santo. Por isso, chegue para Ele e diga: Senhor, me ajude, meu Deus. Me dê força para mudar nisso, Senhor. Me ajude a alterar, me ajude a ser quem o Senhor quer que eu seja. Me ajude a ser um filho melhor, um esposo melhor, um liderado melhor, um pai, um jovem, um amigo, um profissional. Senhor, me ajude, porque o Espírito Santo, ele é desejoso, ele tem vontades, ele tem planos que ele quer compartilhar com você, e nós precisamos ser disciplinados pelo Espírito Santo. Deixa ele ser o teu personal trainer. Aleluia. Deixa ele cuidar do seu físico espiritual, amados. Aquilo que é conquistado no espírito é manifestado no natural. Hábitos abrem portas. Hábitos dão norte à tua vida. Nós pouco percebemos, mas aquilo que fazemos no nosso dia a dia, como habitual, é que vai dando a condução da nossa vida. E o bom é que ainda somos jovens. Se o pastor estivesse ministrando, ele ia dizer assim: se você é jovem ainda, jovem ainda. Nós ainda somos jovens. Talvez a grande maioria de nós não chegou nem sequer na plenitude do nosso tempo. Tiago, o que seria a plenitude do nosso tempo? É o pico máximo daquilo que o Senhor tem para nós viver e andar na plenitude. Por isso os nossos hábitos estão dando norte da nossa vida. Tiago, e qual o hábito eu preciso fazer para me disciplinar com o Espírito Santo? Veja que agora eu vou falar daquilo que você precisa fazer para que você seja disciplinado pelo Espírito Santo. Vou falar desses hábitos. E é simples, nós já conhecemos. Estudo da palavra. Eu queria dizer que a nossa geração é a geração mais profunda nas Escrituras. Eu queria dizer isso com tanta propriedade, com tanta segurança, mas às vezes eu fico pensando: Senhor, será se é? Quanto tempo nós gastamos nas Escrituras? Eu não estou falando de tempo cronológico, mas sim buscar conhecer, viver aquilo que contém nesta mensagem. Quer ser disciplinado pelo Espírito Santo? Passe tempo estudando a palavra. Jejum e consagração. Jejum e consagração.
Deixa o Espírito Santo ter acesso no teu coração. Deixa você conseguir ter a percepção do Senhor falando no teu coração: Tiago, é isso aqui que você precisa mudar. Tiago, é dessa forma aqui que você fala, que tu pensa estar certo, que tu estás equivocado, e tu precisa falar agora desta forma. Essa atitude que tu acha que é correta, mas a atitude que eu quero para ti é essa outra. Serviço e generosidade te aproxima do Espírito Santo. Seja alguém que sirva e seja generoso. O Espírito Santo, ele quer usar você para algo. Esses hábitos vão te permitir ser disciplinado pelo Espírito Santo para aquilo que você quer mudar e não consegue. Este é o primeiro passo. Mudança de hábitos. O Senhor nos chama para isso. O segundo passo, uma nova mentalidade. Tiago, qual é a mentalidade que eu preciso ter? Eu preciso ter uma mentalidade de vencedor. Eu preciso ter uma mentalidade, não sei. Qual a mentalidade que eu preciso ter? A mentalidade que nós precisamos ter é a mentalidade de Cristo. 1 Coríntios 2:16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Porém, temos a mente de Cristo. Amados, vou perguntar, só o dia de hoje. Só o dia de hoje. A tua mente foi a de Cristo? Eu não estou falando da literalidade da mente de Cristo, mas pensar aquilo que agrada ao Senhor. E o que eu preciso, Tiago, para ter a minha mente renovada? Talvez você pensou que eu ia falar de como mudar a mentalidade. Mas eu quero falar de ter uma mente em Cristo, amados, porque se a tua mente estiver em Cristo, tenha absoluta certeza que a tua mente está sendo renovada. Aquilo que é alcançado no espiritual é manifestado no natural, aleluia. Alimente-se da palavra, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável, se há algo excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Pensem como a mente de Cristo. Diante de um problema, como resolver? Antes de tu pensar como resolver aquele problema, tente pensar assim, o que é que Cristo iria pensar desse problema? Sabe a ofensa que você recebeu? O que é que Cristo iria pensar sobre essa ofensa? Sabe o alvo, o objetivo que tu quer ter a nível natural? O que é que Cristo iria pensar sobre isso? Tenha isso em mente. Segunda coisa que precisamos fazer, rejeitar pensamentos contrários à verdade. 2 Coríntios 10:5 diz assim: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para toda obediência a Cristo. Rejeite pensamentos contrários à verdade. Tiago, o que é a verdade? Está aqui. Está aí com você. Aqui diz quem você é. Aqui diz o porquê você está aqui. Aqui revela o teu propósito, aqui revela o teu governo, aqui revela a tua autoridade, aqui revela a tua voz. Rejeite todo pensamento contrário àquilo que as Escrituras diz sobre você. Aleluia. Vamos avançando um pouquinho. Ande por fé e não por vista, por vídeos. Ande por fé e não por vista. Nós alimentamos muito aquilo que vemos. Os nossos pensamentos, muitos deles são manifestos de forma visual. E nós precisamos andar não por vista, mas por fé. Os nossos pensamentos não podem ser guiados por aquilo que nós estamos vendo, mas pela fé que é manifestada em nosso coração. É necessário vivermos a fé que professamos. Aleluia. O terceiro item,
Muita oração. Muita oração. A oração do justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. Tiago, e qual é o modelo, o exemplo que eu tenho que seguir? Jesus. Jesus. O Senhor orava na madrugada. Tiago, tu está dizendo para mim orar na madrugada? É. Amados, orem. Orem de madrugada, orem de dia, orem de noite, orem. Ah, Tiago, eu sempre oro quando está confortável para mim. Amados, orar é estar com o Senhor. Jesus orava nas madrugadas, Jesus orava antes de tomar uma decisão. Toda vez que Jesus ia tomar uma decisão importante, ele orava bastante. E será se nós estamos orando diante de decisões importantes? Eu falei orar verdadeiramente, amados. Não é, Senhor, eu tenho algo para decidir hoje, me ajuda. Não, é pagar um preço em oração. Senhor, revela o que eu tenho que decidir. Fala no meu coração como será isso. A oração abre caminhos. Tem portas que só a oração vai abrir. Aliança Jovem, tem portas, eu vou falar de novo, que só a oração vai abrir. Tem coisas que estão fechadas em nossas vidas, que só uma oração vai abrir. Orar é falar com Deus, orar é falar com o Pai, ouvi-lo a tua revelação. Tiago, eu estou batendo numa porta há tanto tempo, aleluia, glória a Deus, mas comece a orar agora, amados. Comece a orar, que tem coisas que vão ser manifestas através da vida de oração. Tiago, e quais são as orações? São várias, são muitas, são particularizadas, mas ore com fé, guerreie na oração, seja um guerreiro em oração, tenha fé e peleje, conquiste na oração, tenha gratidão quando você vai orar, tenha isso dentro do teu coração. Parece simples, novos hábitos, novos pensamentos e muita oração. Isso falou muito comigo, muito de uma forma assim que está latejando. E eu sentei em casa, peguei um caderno e digo, eu vou anotar aquilo que eu preciso mudar, aquilo que é urgente, aquilo que é pontual, aquilo que vai levar tempo, aquilo que não vai. O Senhor está me chamando para esse lugar, mas e se eu estou falando isso aqui nesse lugar, desconfie, tenha certeza que essa palavra é para você também. Talvez esteja bom o destino da tua vida. Talvez está confortável. Talvez a forma que tu está conduzindo a tua vida, os teus hábitos, os teus pensamentos, as tuas decisões está bom. Mas será mesmo que está bom? E se o Senhor por um instante revelasse tudo aquilo que Ele tem sobre você, será que nós não seríamos capazes de mudar todos os nossos pensamentos, todos os nossos hábitos para viver aquilo que o Senhor tem para nós? Porque essa é a verdade que o Senhor tem. Aliança Jovem, nesse tempo o Senhor nos chama, jovens, o Senhor nos chama para isso, povo de Deus, o Senhor nos chama, Ele quer nos colocar em uma estação diferente, em um lugar diferente, em um momento diferente, mas nós ainda estamos presos no lugar que era para nós já não estarmos mais, porque os nossos hábitos, nossos pensamentos, as nossas atitudes, a falta de oração nos mantém no mesmo lugar. Ainda que você seja alguém que toda quarta está ministrando, todo domingo e sábado está adorando, toda célula você lá está presente, talvez isso virou um ritual na tua vida e tu nem sabe. Por isso o Senhor te chama dizendo, vem para mais perto, muda. Tiago, mas por que o Senhor não me pega e me muda assim, de cabeça para baixo, me chacode, não é mais fácil? Mas eu aprendi algo há muito tempo, ó. Não queira que o Senhor faça algo por você, que você mesmo precisa fazer, amados. Não queira. Não queira que o Senhor faça algo por você, que você mesmo precisa fazer, amados. Porque o Senhor, Ele faz.
O Senhor, Ele faz, amados. Ele faz. Tem coisas que se você mesmo se sujeitar a fazer, tu vai conseguir fazer sem ter que passar para o deserto. Você sabia? Mas se tu falar assim, Senhor, faz comigo, oh amados, Ele ama colocar no deserto. Por isso eu digo, povo de Deus, nós precisamos nos sujeitar às mudanças que o Senhor quer para nós. Mas quando eu olho algumas decisões atrás, assim, eu digo assim, rapaz, se eu tivesse decidido aqui, assim, mas a minha mente não era uma mente de Cristo. Eu não tinha uma vida de oração, eu não tinha os hábitos que eu precisava ter. Por isso, igreja, não perde tempo. Não perde tempo. Não perde tempo. E a tua vida, tu só tem uma. Mas tu pode não chegar à velhice. A qualquer momento pode chegar o fim da tua história. Por isso não perde tempo. Não perde tempo. Sai desse lugar de comodismo. Sai desse lugar. Sai desse lugar de oração que tu sempre vai lá e ora no mesmo lugar. Entenda, eu não estou falando de oração, eu estou falando de uma disciplina espiritual que tu pensa que está legal. Para de cantar as mesmas canções, o Senhor tem canções novas. Para de fazer a mesma oração. Para de fazer o mesmo propósito, o propósito é outro. O propósito de Deus é outro na tua vida. Para de dizer que não consegue, porque o Senhor já te viu fazendo. Para de dizer que isso não é para mim, igreja, porque o Senhor já te viu contemplando. Não subjuga a tua própria vida, muito pelo contrário. Se permita olhar e ver com a ótica de Deus. Quando chegar em casa, você vai ficar de frente ao teu espelho. Aleluia. Se permita ver com a ótica de Deus. Se permita ver com a ótica de Deus. Porque, como disse lá no início da ministração, o Senhor tem coisas grandiosas para nós nesse tempo. Do nosso meio, o Senhor vai levantar alguém, do meio da aliança jovem Adonai, o Senhor vai levantar alguém que vai carregar uma mensagem. Que vai ser como uma brasa viva. Que sairá desse lugar e vai percorrer lugares distantes. Mas o Senhor está dizendo, comece agora a mudar os teus pensamentos. Comece agora a mudar os teus hábitos, tu ainda pensa pouco de ti mesmo. Tu ainda pensa pouco de ti mesmo. Sonhe alto, sonhe alto, sonhe alto, sonhe alto, sonhe alto. O Senhor tem coisas a fazer. No nosso meio tem alguém que sonha, sonhador. No meio da aliança jovem tem um sonhador, que ele não compartilha os seus sonhos. Ele não fala daquilo que ele está sonhando. Mas o Senhor está dizendo, sonhe mais alto, que eu vou realizar no tempo certo. No tempo certo. Te farei dos teus sonhos realidade diante dos teus olhos. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu não sei se você está disposto, assim como eu estou disposto a mudar. Eu disse, meu Deus, eu durmo cheio de planos e acordo sem plano nenhum. Quem é assim? Amanhã eu vou começar a fazer isso, amanhã eu faço isso, esse amanhã nunca chega. Segunda-feira eu entro na academia. Pense na segunda-feira que vai avançando. Esse mês eu vou ler um livro inteiro. Pense nesse livro que nunca chega.
coisas pequenas, percebem? Coisas pequenas, para que o Senhor te coloque em um lugar grande. Queria que a igreja ficasse de pé, queria orar com você. Ah, Jesus. No início eu falei que cada culto é uma decisão. Nessa noite eu queria que você fizesse uma decisão. E a decisão é se permitir que o Espírito Santo ajude você.